viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, com alegria, seja bem-vinda, minha amiga, com alegria. Por que essa saudação diferente hoje? Porque a pergunta que eu lhe faço é: como está o seu humor em relação às outras pessoas e em relação ao mundo em que nós vivemos? Eu tenho visto tanta gente mal-humorada, dizendo esse mundo não tem jeito, esse cara ou essa menina não tem jeito, como se nada fosse ser consertado, como se tudo tivesse muito ruim. Parece que as pessoas estão usando sempre um óculos cinza, que mostra sempre as piores cores do mundo. E é exatamente nesse ponto que o nosso Emmanuel vai tocar aqui, no livro Religião dos Espíritos. Ele vai chamar a nossa atenção para a forma como nós percebemos o mundo, porque isso pode envenenar a nossa vida. Por isso mesmo, ele chamou o capítulo 31 de Veneno. Essa mensagem foi psicografada em 4 de maio de 1959, tempão, e diz respeito à questão 938 aqui do Livro dos Espíritos. Nossa obra básica, o começo de tudo, como eu já falo tantas vezes, espírita que não estuda o Livro dos Espíritos está longe de ser um bom espírita. Então, é lógico que não é só isso, né, gente? É começar pelo Livro dos Espíritos, daí para frente é viver, vivenciar a doutrina que nós abraçamos. E a doutrina que nós abraçamos é o Consolador prometido. Consolador precisa semear alegria, precisa semear esperança no coração das pessoas e no seu também. Então imagina se você vem num coração sem alegria, num coração sem esperança, achando que tudo está ruim, é lógico que as coisas vão ficar piores ainda. E é exatamente aí. E olha só que coisa interessante. A questão 938 nem parece ter tanto a ver assim com o assunto que o Emmanuel tratou aqui no capítulo Veneno. Porque esse veneno a gente vai ver só no final da mensagem. O Emmanuel foi esperto, ele mostrou um monte de danos que esse veneno causa e só disse qual é o veneno lá no final da mensagem. Vou fazer a mesma coisa com vocês. Mas a mensagem, ou a questão 938, ela nem parece ter muita relação, mas tem. Por quê? Porque é aquela em que Kardec vai tratar da ingratidão. De como as pessoas que às vezes nos ferem, nos magoam e nós queremos distância, nós não queremos mais ajudar, nós viramos as costas. Às vezes não é para uma pessoa só, não. Às vezes é para uma instituição inteira, é para uma cidade inteira, é para um país inteiro, é para um mundo inteiro. Então, vamos primeiro com Kardec, para a gente entender o que o seu Emmanuel quis dizer aqui, nesse momento aqui, nesse capítulo 31 do Religião dos Espíritos, para a gente poder estar bem situado. Olha só que questão interessante. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Resposta dos Espíritos: foram um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Bom, é lógico que a gente não tem que ficar ali torcendo para o ingrato se arrepender. Não é bem por aí. A questão toda está na pergunta. Uma decepção, uma ingratidão, uma situação muito ruim pela qual eu passei. Eu, Maurício, atravessei uma situação muito ruim. Ou você aí, meu amigo, ou você, minha amiga. Atravessou uma situação muito difícil, muito dolorida na sua vida. Isso significa que você não vai mais acreditar em ninguém? Se uma pessoa te decepcionou, todas as pessoas são desonestas? Se uma instituição fracassou em te consolar, em te apresentar uma doutrina melhor, todas as instituições são ruins assim? Esse é o problema. Esse é o veneno que se espalha. E aí a gente já começou a perceber que se espalha. Mas antes disso, por que nós fazemos o bem ou por que nós estamos na jornada terrena? Primeiro, fazemos o bem porque o bem faz bem para nós. Segundo, estamos na jornada terrena para evoluir. Questão 132, cumprir a parte que nos cabe na obra da criação, experimentar as penas que a vida material nos oferece. Questão 167,
espiar as nossas falhas, quando é aqui no planeta de provas e expiações, e progredir. Sem isso não haveria justiça. Então, nada a ver com o sofrimento permanente. Nada a ver com o coração fechado, impactado de tal maneira que não permite mais que ninguém entre nele. Imaginou? Alguém tem uma decepção amorosa, não quer nunca mais relacionamento com ninguém. Perde oportunidades preciosas de encontrar uma outra pessoa, de encontrar amigos. Gente, às vezes as pessoas ficam tão magoadas com um ex-parceiro, com a ex-parceira, que fecha o coração até para as amizades. Então está tudo embutido aqui. Mas tudo isso, essa reação negativa de que Kardec fala e que os espíritos questionam, dizendo é um erro fechar o coração, é um erro não tentar de novo. É claro que nós não vamos insistir com o mesmo grupo, com a mesma pessoa, às vezes até precisa, né? Se eles melhoraram um pouquinho, a gente pode investir de novo. Mas o importante é não deixar de fazer o bem, porque a pessoa de coração se sente feliz pelo bem que faz e não pelo agradecimento dos outros. E não pelo aplauso, e não pelo reconhecimento, e não pela gratidão. Gratidão de um, gratidão de muitos, gratidão de um mundo inteiro. Essa é a questão. Como está a nossa visão quando vem uma adversidade? Aí Emmanuel vai falar do veneno. Ele vai começar falando a respeito das características do veneno. Olha só. Corrosivo no coração, a surgir do conúbio entre a revolta e o desânimo. Tisna o manancial da emotividade e sobe a cabeça em forma de nuvem. E chegado ao cérebro, transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo, conturbando a visão que se envolve em clamoroso desequilíbrio. A gente vai devagarinho para entender um monte de coisa. Primeiro, esse veneno aí, ele nasce ali, mais ou menos parecido com o que acontece aqui na pergunta do Livro dos Espíritos, da decepção, da revolta, do desânimo. Pessoa decepcionada, pessoa revoltada, pessoa desanimada tende a usar a lente cinza para ver o mundo, né? Aquela coisa escura, nada tá bom, nada presta, o sol nunca nasce, tá sempre cheio de nuvem escura. É isso. Começa por ali. Ele começa a surgir ali, dessa junção. E aí macula, suja o manancial da emotividade. As nossas emoções ficam contaminadas por esse veneno terrível. E aí, vai fazendo uma analogia, parece que o veneno é uma substância química, né? Do jeito que o Emmanuel está falando ali, parece que o veneno é um álcool, é algum princípio ativo que vai subindo a cabeça. Sobe a cabeça para quê? Para conturbar os nossos pensamentos. A primeira coisa que quem está envenenado dessa enfermidade aí é ter pensamentos muito toscos. Pensamentos muito desequilibrados, vamos pensar assim. E isso é muito ruim, mas afeta também e principalmente a nossa maneira de ver o mundo à nossa volta. Olha só, a vítima desse modo não mais enxerga o bem que o céu espalha em tudo, para ver simplesmente o mal que traz consigo e imagina apressada espinheiros e pântanos onde há flores e bênçãos, mentalizando o crime onde brilha a virtude. Em funesto delírio, chega a lançar de si escárnio e vilipêndio à própria natureza, que revela a bondade infinita de Deus. Mas não é verdade? Aqui no Rio de Janeiro a gente brinca, a pessoa que está envenenada aí desse veneno, quando está um dia muito ensolarado, ela diz, pronto, eu já sei que hoje eu vou derreter. Quando está um dia chuvoso, fresquinho, sim, eu lavei o carro ontem, é por isso que está chovendo hoje. Ela nunca está satisfeita, nem com a natureza. Mas olha como esse envenenamento, como esse comportamento, como essa visão equivocada do mundo perturba a nossa maneira de ver. Todos os dias, minha gente, só da gente acordar, respirando, levantar da cama, andando, já devia ser motivo de gratidão. Tem um monte de gente que não está respirando direito, tem um monte de gente que não consegue levantar da cama, tem um monte de gente que não consegue andar. E nós temos tudo isso. Aí descemos ou vamos para a mesa do café da manhã, tem um café da manhã e muita gente não sabe nem o que vai comer naquele dia. Então a gente começa a ver todas as coisas boas em torno da gente, esquece. Só vê a coisa ruim. Só vê o
a pinta preta num lençol branco que está pendurado no varal. É aquela manchinha, aquela mosquinha que pousou no varal, no lençol todo branquinho. A gente só vê a pinta preta. É complicado. As pessoas que são assim envenenadas, vamos deixar claro que o Emmanuel vai revelar qual é o veneno depois, elas ficam desse jeito. E aí transformam em pântano, em espinheiro, uma coisa que devia ser bonita, um jardim cheio de flores. Nossa, essas rosas estão cheias de espinho. Ih, mas olha só que margaridas mais murchinhas, mais amarelinhas, deviam ser brancas. As pessoas ficam desse jeito. E a gente começa a perceber que o quanto que isso obnubila, né? Turva a nossa visão de mundo. Tem um monte de gente que olha o mundo e sintoniza só naqueles telejornais, naqueles noticiários que mostram o pior. E o melhor existe, gente. Nós já falamos até em outros momentos, falamos a respeito disso. Muitas vezes os meios de notícia só divulgam o que é ruim, porque ruim dá ibope, ruim dá audiência. Nós ainda temos o vício de gostar do mal. E aí eles noticiam o mal com mais frequência. Mas olha, para cada criatura que entra numa escola e assassina crianças, tem um monte de outros adolescentes dando aula de reforço para crianças em bairros carentes, em comunidades. Então, calma lá. Não estão sem boas notícias, não. É só procurar por elas, é só olhar à volta. Ou quem sabe, talvez você adote o caso de ser motivo de boa notícia. Não precisa revolucionar o mundo, não. Basta fazer uma coisa boa aí no seu bairro, na sua rua. Basta fazer uma coisa boa dentro da sua casa para diminuir o sacrifício do pai e da mãe, para diminuir as dificuldades dos filhos. Olha só, já pensou, em vez de reclamar que o filho tirou nota baixa, vai lá e ajuda. Estuda, tira dúvidas. Isso também é fazer uma obra boa. Vai diminuir um pouquinho essa coisa nebulosa aí, mas não afeta só os olhos, não. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Mas o agente sombrio não descansa nos olhos, porque invade os ouvidos procurando a maldade nas palavras do amor e, descendo letal para a zona da língua, converte a boca em fossa de azedia e amargura, concitando os ouvintes do impropério da sombra como se pretendesse escurecer o sol e enlutar as estrelas. Ou seja, vai contaminando todos os nossos sentidos. Até quando a gente ouve assim, fulano doou uma grande quantidade de cobertores, a gente já pensa, se está querendo ser político, vai se lançar candidato, é por isso que está fazendo isso, não é bom não. E a gente começa então a falar. Aí surge como resultado desse envenenamento que muitas de nós passamos, a fofoca. Falar mal, falar apenas do lado negativo das coisas. Isso só vai aumentando. E aí vai ter ouvidos para ouvir o mal que a gente fala, e isso vai crescendo, vai virando uma bola de neve gigante que só espalha tristeza, só espalha coisa ruim. A gente precisa combater esse veneno. Mas olha só o que o Emmanuel vai chamar a atenção. Desde então, julga achar em toda criatura expoente do vício, aceitando a suspeita em lugar da esperança e exaltando a mentira, com que faz de si mesma um campo deplorável de aspereza e loucura. Paralisando as mãos na preguiça insensata, acusa o mundo e a vida, sem doar-lhes a menor expressão de auxílio e entendimento. Quem está envenenado por esse veneno que o Emmanuel veio tratar conosco aqui hoje, que nasceu aqui do coração endurecido pela ingratidão, pelo desânimo, pela revolta, quem está envenenado começa a se tornar um agente de perturbação na sociedade. Começa a se tornar um agente de disseminação da sombra. É isso mesmo, disseminação da sombra. Por quê? Passa a julgar os outros por si mesmo. Se o mal está em mim, se eu só vejo coisa negativa é porque aquela criatura é negativa também. Se eu só vejo coisa errada é porque está todo mundo errado também. Isso vai se tornando ali, como ele fala, um campo de deplorável aspereza e loucura, porque a sociedade enlouquece. Olha o que está acontecendo nas nossas redes sociais, como que as pessoas estão purgando, vomitando o que elas têm de pior, porque elas estão se sentindo protegidas por uma tela, por alguém, ou pela suposta invisibilidade, e falam o que querem. Duvido que algumas teriam coragem de falar na cara da pessoa o que elas escrevem no comentário ali na rede social. Duvido. Primeiro, que elas seriam enquadradas. Segundo, porque elas iam ser chamadas a atenção assim, peraí, mas você também não está tão limpinho assim, não está tão limpinha assim para falar das minhas sujeiras. Tá? Então essa é uma questão interessante. E aí o que acontece? A criatura tomada por esse veneno
envenenada desse jeito, fica preguiçosa, para de trabalhar. Para quê? Aí voltamos aqui à questão. Lembra? Ó, por que a criatura que sofreu ingratidão paralisa? Paralisa porque ela ficou desanimada, porque ela ficou envenenada por essa ideia de que todo mundo é equivocado como aquela pessoa que foi ingrata, como aquela pessoa que ela fez o bem e que fez mal para ela. Então, ó, paralisa as mãos, na preguiça, se acomoda. Ah, tá todo mundo ruim mesmo, nada presta, não vou esperar nada de bom desse lugar, desse mundo, dessa sociedade. Se esquece. Pode ser, meu amigo, olha, não vamos fantasiar. Não vamos fazer aquela de Alice, ai que maravilha, tudo é uma maravilha, todo mundo é bonzinho. Não, o mal existe e está aí para ser visto. Porque se a gente não perceber o mal fora de nós e dentro de nós, principalmente dentro de nós, quem é que vai dar combate a ele? Cada um de nós só pode vencer o mal dentro de nós e estimular e paralisar o mal que tentam fazer em torno de nós. A gente pode contrapor, mas com uma ação boa. Agora, se eu quero combater o mal, sendo tão mal quanto os maus, eu virei um mal também, ora essa. Muito mal nessa frase, né? Mas é interessante a gente prestar atenção aqui, ó, nesse último parágrafo do Emmanuel. É paralisia do crescimento, é paralisia da vontade de trabalhar, é paralisia da transformação. E aí, ó, não vai auxiliar ninguém, não vai entender ninguém, não vai colaborar com o progresso de ninguém. É muito sofrido isso, é muito ruim isso. Leva a tanto desânimo. E, de novo, espiritismo não é doutrina consoladora? Consolador não tem que infundir alegria, não tem que infundir esperança? Esse veneno só causa desesperança. Tanta desesperança que olha a doença que está tomando conta do nosso mundo aí. Quantas pessoas desanimadas de viver. Não é dos outros, não. Desanimaram de existir, de viver. E o Emmanuel chama atenção para esse perigo, olha só. E atingindo o apogeu da demência cruel, acalenta infeliz o desejo da morte, com a qual se precipita à cova do suicídio, para sofrer depois a expiação tremenda do insulto à lei divina e da injúria a si mesma. Algumas pessoas contaminadas por esse venenão, que está aí o Emmanuel discutindo para nós, mostrando primeiro, ele mostra todos os efeitos negativos de quem se envenenou. O último é esse aqui, pensar em autoextermínio. Está tudo tão ruim, o mundo está tão chato que eu não quero nem continuar nele. Isso está errado. Por quê? Porque nós já estudamos, aqui também na codificação, que o autoextermínio não é um caminho bom. Ao contrário, é uma prova de covardia, é uma prova de que nós estamos enfadados da vida e, de novo, né, desanimados e revoltados, como é a causa desse veneno aqui, e acabamos caindo nessa esparrela, nessa armadilha de fugir da vida para depois ter que entrar nela com mais sofrimento. E sem contar no momento que vai ser aquela transição da decepção. Gente, trabalhando em reunião mediúnica há tanto tempo, quantos desses que fugiram da vida a gente recebe lá? Primeira coisa que a gente percebe, tão decepcionados. Alguns queriam que acabasse, queriam que a dor acabasse, queriam que a vida acabasse e não acabou. E como o sofrimento não acabou, ele ficou pior, porque agora não tem nem para onde fugir, não tem nenhum soninho que essas criaturas às vezes possam ter. Estão lá o tempo todo relembrando a bobagem, relembrando a causa da bobagem, relembrando a bobagem, relembrando a causa da bobagem. Como Emmanuel diz aqui, é um momento doloroso. Por isso é tão importante que a gente faça esforços para vencer o veneno, para não deixar o veneno se instalar em nós. Agora vem a revelação, olha só. Guardai-vos, pois, assim no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando, ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma humana, dela fazendo, enfim, triste charco de trevas, chama-se pessimismo. Meu irmão, minha irmã, se nós abraçamos a doutrina espírita, e você que não é espírita, mas quer ter esperança, combata o pessimismo. Olhe o mundo com melhores olhos. Ah, mas o que eu posso fazer? Está aqui a receita do Emmanuel. Vamos permanecer no serviço do bem. Puxa, mas eu sofri ingratidão, olha só, eu tentei fazer o bem aqui, não aceitaram, eu tentei fazer o bem ali, não aceitaram. Calma. Fez o bem, não fez? Já está satisfeito com isso, fez a sua parte. Aquilo ali vai ser semeado. Lembra que aqui na resposta, os Espíritos disseram que os ingratos, aqueles para quem nós fizemos o bem, mas que não foram reconhecidos, ou até que devolveram com o mal, vão se arrepender e querer reparar? Calma, o bem é uma semente.
Às vezes ele tem que ficar lá no fundo da terra por muito tempo, até que ele possa germinar e florescer. Então calma, mas vamos fazendo bem, ó. Servindo constante, amando e perdoando, aprendendo tanto quanto a gente puder e ajudando. Ajuda aí. A quem puder, mas eu fiz com aquela ali, foi ingrato. Faz para outro. Faz para outro. Até você entender que o que faz você se sentir feliz não é o reconhecimento das pessoas, mas é o bem que a gente faz. E para isso a gente vai ser otimista. Não, o mundo tem jeito. Pense algumas vezes de discurso, às vezes em sala de professores, ai, que alunos chatos, que alunos ruins. Aí alguém diz assim, não, mas os meus, eu achei um grupo aqui que estuda, que se dedica, que grupo bom, eles me inspiram. Pois é. Especialmente nesse período aqui que eu estou gravando esse vídeo, eu tive a felicidade de receber 4 turmas, e das 4 turmas a maioria, não vou dizer todo mundo, porque claro, né? A unanimidade também não é muito inteligente. Mas 4 turmas em que a maioria, grande maioria, era de dedicados, era de estudiosos. Gente, isso me estimulou tanto, isso me fez sentir tão bem, que eu até melhorei os meus equipamentos lá na universidade para poder atender melhor esses alunos. Vou ter uma tela maior para eles poderem ver quando for na minha sala tirar dúvida. Porque o otimismo contagia e o pessimismo derruba. Então sejamos otimistas. Ah, tem algumas pessoas que são preguiçosas, que não querem fazer o bem, mas tem outras que estão querendo. Ah, eu tentei ajudar o adulto não quis ser ajudado, não fiz a parte dele. Mas procure em sua volta, porque provavelmente deve ter algum jovem perdido ali que não recebeu o bem daquele adulto e que deve estar esperando o bem que você pode fazer para ele. Ou outro adulto, ou um idoso. Então nós sempre podemos ajudar, sempre permanecer no serviço, perdoar, ajudar e aprender. Aprender. Porque, ó, o pior que pode acontecer é a gente se deixar tomar pelo danado do veneno do pessimismo. O pessimismo envenena a mente da gente, envenena o coração da gente, envenena a sociedade da gente, envenena o mundo que a gente vive. Vamos combater esse pessimismo com otimismo, com a alegria que a doutrina espírita traz para nós, com a esperança que a doutrina espírita traz para nós. E eu espero que você tenha terminado esse vídeo, meu amigo, que você tenha terminado esse vídeo, minha amiga, animado, animada. Nada de pessimismo aí, show pessimismo, até porque é um sábado de manhã, com muita chance de você e eu encontrarmos coisas boas para fazer, para ajudar a mudar esse mundo, para ajudar a melhorar a sociedade, para abraçar o filho que está dormindo ainda, a esposa, o marido, quem quer que seja que você tenha afeto, diz assim, tô aqui do seu lado, vamos caminhar junto para a felicidade. Espero que você tenha gostado. Se gostou e não é inscrito ainda, não é inscrita ainda, se inscreve aí no canal. Acione o sininho para receber as notificações. Eu conto muito com o seu like para valer a pena, mas se não gostou, pode deixar um dislike também, mas me avisa. Diz aí o que eu falei de bobagem ou o que eu falei de relevante que você vai pegar até esse link e compartilhar com outras pessoas se achou que vale a pena. Agradeço muito pela sua atenção, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.